Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos começando a segunda etapa do nosso estudo da série Maria, Mulher, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo foi extraído do livro do reverendíssimo Monsenhor Jonas Habib e que constitui parte fundamental na formação para a vivência em comunidade de aliança. Hoje nós vamos observar que os anjos foram criados por Deus para realizar tarefas que ele lhes confiou, como no episódio em que Pedro e João estavam na prisão e foram libertos e orientados para se apresentarem no templo e anunciar ao povo o Evangelho de Jesus. Para realizar a mais importante tarefa, que era preparar o mundo, a terra e a humanidade para o seu Filho Jesus, Deus escolheu um anjo portador de luz, chamado Lúcifer, e o constituiu príncipe desse mundo. Detentor de tamanha dignidade, Lúcifer acabou se rebelando contra as ordenanças de Deus, no intento de assenhorar-se daquilo que não lhe pertencia, deixando de ser o portador da luz e passando a ser, então, o anjo das trevas. Mesmo assim, Deus não repensou a sua decisão, por ser ele e as suas decisões irrevogáveis, e em seus dons e em suas escolhas também. Por isso, como príncipe desse mundo, o demônio ainda tem domínio sobre a terra, e o próprio Jesus citou isso nas Escrituras, em João capítulo 14, versículo 30. Quando Jesus voltar como rei e juiz, o tempo dado à tarefa de Lúcifer estará encerrado e ele será lançado no abismo e selado para sempre, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 20. O episódio bíblico da tentação de Jesus no deserto mostra claramente como o Senhor confrontou o príncipe desse mundo. Vamos ler Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Pegue na sua Bíblia, Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe, em um só momento, todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei este poder e glória, o poder e glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrardes diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse:
foi dito: não temerás, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Essas são, para nós, palavras do Senhor. Observe que o demônio usava as Escrituras para tentar Jesus, mas o Senhor refutava imediatamente com a correta interpretação da palavra de Deus. Quando o tentador mostra os reinos desse mundo, o seu esplendor, e promete a Jesus todas as riquezas e o poder deles como sendo seus, com a liberalidade de dá-los a quem ele quisesse. Jesus não refutou, porque sabia que ele era o príncipe deste mundo, que lhe foi confiado para ser preparado para o próprio Jesus. Mas quando o demônio lhe pede a adoração em troca do que já era dele por direito, como filho de Deus, Jesus não se deixa iludir pela emboscada do maligno e o repreende, mostrando a verdade repugnante ao rebelde perverso. Adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. Jesus estava lembrando ao demônio que ele foi criado para prestar culto ao próprio Deus, ao próprio Jesus, para preparar a terra para o Senhor, e que em seu desvario, em sua loucura, havia usurpado o que não lhe pertencia. Não era Jesus, mas era Lúcifer, que como anjo deveria prestar culto e servir ao Senhor Jesus. Monsenhor Jonas nos mostra que Deus, ao confiar a missão a Lúcifer, não havia revelado todo o seu plano, pois ele era apenas um anjo. Quando lhe é revelado que o Filho de Deus se tornaria homem e que ele, o demônio, estaria a serviço de Jesus, iniciou-se então a revolta de Lúcifer. Ele imaginava que, depois de todo o seu esforço, ele deveria entregar o mundo para o Filho, que se tornaria homem encarnando-se. A ideia de servir a um homem encheu Lúcifer de revolta. A gota d'água da revolta luciferiana ocorreu quando Deus revelou que seu filho teria uma mãe, que ela seria uma mulher escolhida, amada e eleita de seu coração, sendo que Lúcifer estaria também a serviço dela. E aí, naturalmente, ele se opôs. Não, a ela não. Uma criatura humana? Não. Até um homem, filho de Deus, eu poderia servir. Mas a uma criatura humana, a uma mulher, não, não servirei. Essa é a origem de todo o ódio contra Maria. Foi por causa dela que ele se revoltou contra o projeto de Deus, que o submetia a uma mulher que seria a mãe de Deus. O não de Lúcifer acabou por negar o próprio motivo da sua existência. Tornou-se, portanto, Satanás, o inverso do anjo portador da luz. Ele acabou sendo o portador das trevas. Por sua desobediência, ele tornou-se o rebelde, o revoltado por excelência. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Nós agradecemos Jesus por essa trajetória de conhecimento e de revelação que nos ajuda a compreender o vosso projeto de salvação e a importância de Maria Santíssima para a nossa vida cristã. Que esse estudo nos ajude a superar toda falta de compreensão e respeito para com a pessoa de Maria e sejamos plenamente esclarecidos para não incorrermos em pecado e não nos tornarmos revoltosos, como aconteceu um dia onde Lúcifer se envenenou, se tornando príncipe desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua bendita Mãe Maria Santíssima.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama.